Olá! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o som. O som que você escuta, o som que você não escuta, não é? E o som gerado pelos instrumentos, as características gerais do som e, mais importante, que fenômeno físico está associado ao som. A parte da física que cuida do som é chamada acústica, né? E hoje a nossa aula vai ser especialmente sobre acústica. Tá certo? Toda vez que temos coisas que se referem ao som, a gente diz acústica. Ou a acústica dessa sala não tá boa, porque parece que o som não está muito bem colocado ali dentro, e assim por diante. Muito bem, vamos começar dizendo o que é o som, tá certo? O som é, na verdade, uma onda mecânica. Onda mecânica porque vai lidar com massas, vai lidar com energia mecânica. E mais do que isso, ele é uma onda mecânica e é uma onda constituída de pressão. Pressão, descompressão. Então, a onda sonora, ela é uma onda de pressão que a gente diz, né? Mas, para você entender um pouco isso, o que é o som, o que é essa onda mecânica, por que ela é uma onda de pressão, eu tenho que explicar para você um pouquinho o que é uma onda, tá certo? Então, uma onda, quando a gente fala em onda, a primeira coisa que você lembra é o mar, né? Então, como que a onda se propaga no mar? Deixa eu explicar aqui brevemente para você como que uma onda se propaga, tá certo? Uma onda é, na verdade, um fenômeno oscilatório que se propaga no tempo e no espaço, tá certo? Então, quando eu tenho uma onda, eu tenho algo que está se propagando no tempo. Então, se eu ficar paradinho ali, o tempo passando, eu vejo coisas passar. E também no espaço. Se eu parar o tempo, existe no espaço uma certa configuração formada. E normalmente a onda, ela não transfere massa, ela transfere energia apenas. Vamos pegar como exemplo a onda do mar. Se você tivesse o mar paradinho, não é isso? Se a gente tivesse o mar parado, nós não teríamos nenhum desbalanço de energia. Mas acontece que alguém pode chegar, afundar o mar aqui e levantar aqui. Então você produz um morrinho de água. E esse morrinho de água, obviamente, ele subiu da superfície. Portanto, ele tem energia potencial, é massa que subiu, não é? Claro que essa massa saiu de algum lugar. Às vezes não precisa cavar um vale assim, mas vamos imaginar que eu vim aqui e causei essa depressão, e isso então gera uma onda que se propaga. Quando a gente fala que essa onda se propaga, ela tem velocidade, é porque ela vai andar nesse meio. Aqui no caso, o meio contínuo é a água. Só que a água em si não vai se deslocar. O que vai acontecer é que essa porção de água aqui vai fazer o seguinte agora. Ela vai abaixar, tá certo? A seguinte vai levantar e ela vai continuar propagando. Então o que vai acontecer? Uma porção de água abaixa, a outra levanta, de tal maneira que depois abaixa, levanta e consegue se propagar. Na verdade, se eu tivesse um barquinho aqui, se eu colocasse um barquinho aqui em cima, né? O que ia acontecer? O barquinho vai levantar e abaixar, mas ele não vai se deslocar. Para que a onda desloque você, você tem que de alguma maneira ser capaz de receber o momento da onda, que é o que o surfista faz. Mas normalmente a onda significa perturbações no meio, tá certo? Que faz com que a energia possa se propagar. No caso da onda do mar, é a energia potencial da onda, tá certo? Então uma onda mecânica são oscilações ou perturbações no meio que fazem com que a energia se propaga. Só propaga a energia, a massa em geral não é transmitida, tá certo? Em geral é só a energia que é transmitida. A energia transmitida, portanto a capacidade de chegar do outro lado e converter aquela energia num trabalho existe, tá certo? Então as ondas são isso, elas são essas perturbações, às vezes um meio elástico, né? Uma mola, como eu vou mostrar aqui, ela realmente você consegue comprimir, a compressão vai indo e consegue se propagar. Muito bem, então isso é uma onda,
né? E ela se propaga em geral com uma velocidade característica, tá certo? E isso vai depender do meio e assim por diante. Agora, o som é uma onda especial. O som é uma onda de pressão. Que tipo de pressão é essa? Bom, o que eu faço é o seguinte, para a gente entender um pouquinho a onda, o que eu vou falar, vamos imaginar que eu tenho aqui um tubo de ar, só para guiar a nossa discussão. E eu vou colocar do lado de cá um alto-falante. Então eu vou pegar do lado de cá e vou colocar aqui um alto-falante. O alto-falante é capaz de emitir som. O que o alto-falante faz, se você lembrar, é uma membrana que vibra de um lado para outro. Tá certo? Aqui eu tenho uma coluna de ar, que chama. Quando a membrana do alto-falante vem para cá, ela comprime o ar. Então ela gera uma pressão maior. Tá certo? Então à medida que a membrana aqui do alto-falante comprime e descomprime, ela gera uma região de pressão alta, tá certo? Quando ela descomprime, pressão baixa. E essa pressão alta, quando você comprime o ar, ele vem e comprime o seguinte. Então ele vai transmitindo essa compressão. De tal maneira que se isso aqui ficar oscilando, eu acabo tendo, se eu olhar aqui, regiões de alta pressão, como eu estou mostrando aqui em vermelho, regiões de baixa pressão, e elas vão se propagando. Tá certo? Se eu mostrasse aqui a pressão, aquela pressão do gás, do ar, como função do espaço, da posição, eu viria que ela tem altos e baixos, né? Eu viria que ela tem, cada lugar desse, ela tem um alto, não é? São regiões de compressão. E isso está caminhando. Nesse instante, esse pico de pressão está aqui, no instante seguinte ele se movimentou, então está se propagando. Esse é o som. E aí o que acontece? Quando chega do lado de cá, se eu colocar uma membrana fina, à medida que o ar chega e comprime a membrana vai oscilar também. Tá certo? Tinha uma membrana aqui, ela vai oscilar de um lado para outro. E essa oscilação é o que acontece no nosso tímpano, por exemplo. Nosso tímpano é uma membrana que quando chega essa onda de pressão, ela é capaz de fazer isso. Mas para ter pressão, né, para ter essa propagação de ondas de pressão, é necessário ter o meio. Então o meio é essencial. Tanto é que o som não se propaga no vácuo, não é? Quando você vê o vácuo, o som desaparece. Por quê? Porque o ar é essencial, precisa do gás para essa pressão, ou um meio material. Você pode também fazer ondas de pressão, né, num líquido ou num sólido, pode, claro, não é? Mas é necessário um meio para que o som se propague. E você vê aqui, à medida que o som propaga, ele tem algumas grandezas. Ele tem a distância entre esses máximos, que é chamado de comprimento de onda, como era nas outras ondas que eu falei para vocês, mais especialmente a onda eletromagnética. Tá certo? Então essas regiões de pressão e descompressão caminham, isso dá uma velocidade de propagação para o som, ele vai se propagando até chegar do outro lado e ser detectado. Essas ondas de pressão fazem um efeito mecânico, assim que é detectado. E se eu parasse num ponto e contasse quantas frentes de pressão passam, eu teria a frequência, de tal maneira que a velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. A frequência é dado em hertz, tá certo? E o comprimento de onda normalmente é dado em metros, se você quiser. Ou você pode usar outras unidades de comprimento. Mas, se a velocidade é dada em metros por segundo, o lambda tem que ser em metro e a frequência tem que ser inverso de segundo, que normalmente é o hertz. Muito bem. A membrana que está aqui é que nem uma membrana de bumbo. Ela não consegue ser excitada, receber esse esforço mecânico para qualquer frequência. Existe um intervalo de frequência que faz com que o som seja detectado. Então, nós costumamos dividir o som em 3 regiões. Poderia dividir em mais, mas nós falamos que nós temos o som, nós temos 3 frequências. Pode ser a frequência, pode ser menor do que 20 Hz. 20 Hz é um bim, 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 é
mais ou menos 2 Hz. 20 Hz é um... Tá. Essa frequência aqui, ela é normalmente chamada de infrassom. Infrassom. A frequência entre 20 Hz a 20 kHz, portanto 20 mil Hz, é o som. Esse é o som audível que a gente escuta. E a frequência maior do que 20 kHz, normalmente é chamada de ultrassom. Isso não quer dizer que os indivíduos... isso aqui normalmente, essa frequência de ultrassom, são frequências... a gente detecta muito bem a região chamada do som, do audível. O infrassom e o ultrassom, nós em geral detectamos pouco. Tá certo? Tudo isso depende da frequência com que essas ondas de pressão estão passando. Então, são classificadas dessa maneira. Tá certo? Muito bem. Bom, um análogo, vou fazer um análogo aqui para a gente entender melhor. Vamos imaginar que nós temos uma mola longa, flexível. Se eu chegar aqui nessa mola e der um tapinha, o que vai acontecer? Vai gerar uma compressão. Então, se eu der um tapinha aqui, ela vai gerar uma região que está mais comprimida e depois o resto não está. E essa região que foi mais comprimida, ela vai se propagar. Se eu esperar um pouquinho mais de tempo, ela já está aqui agora. Até chegar do outro lado. Essas molas de brinquedo, você pode fazer, põe ela em cima da mesa, chega e dá um cutucão. Você vai ver que tem uma onda que propaga. Por quê? Porque ela comprime uma parte da mola, aqui é energia elástica. Você comprime, ela tenta descomprimir, comprimir, e ela com isso gera um pulso, né? Uma onda, na verdade, que se propaga aqui. Tá certo? Então isso é um análogo para as ondas sonoras. Só que na onda sonora não tem a mola, é o ar. O elemento que vai e vem é o ar. O ar gera ondas de pressão e descompressão que, caminhando, faz com que esse esforço mecânico de pressão, numa frequência determinada, chegue ao seu ouvido e gere ali também compressão, descompressão. E você tem essa sensação de ouvir. Aqui seria ondas elásticas que estão passando, certo? Então esse é um análogo importante, é o análogo de uma mola flexível, tá certo? Então essa mola flexível, ela ajuda a gente a visualizar um pouquinho a compressão dessa mola se propagando. Claro que se você ficar chacoalhando aqui, você vai criar regiões de compressão e descompressão, exatamente como são as regiões de pressão e descompressão das ondas sonoras. Então, esse é um análogo importante para as ondas sonoras. Tá certo? E o que caracteriza? Se a gente graficar, se a gente colocar um gráfico da pressão versus a distância, nós vamos ver, como eu disse, né, nós vamos ver que a pressão ela aumenta e diminui. Tá certo? Aqui a pressão da região, à medida que se propaga, isso aqui num determinado instante fixo. Eu fixei um instante de tempo e olhei, eu tenho isso. Na verdade, o quanto eu tenho de pressão é a chamada amplitude. Então, a amplitude do som tem a ver com essa variação máxima de pressão. Tá? Então, ela é a variação máxima de pressão. Quanto maior é a variação de pressão, maior é a amplitude. Mas a amplitude não é a única coisa que caracteriza a frequência, como a gente diz, não é? Ela também é importante. Então eu tenho a frequência e a amplitude, elas são importantes. A amplitude é o quanto eu tenho de pressão e a frequência é quanto por unidade de tempo eu estou gerando essas perturbações de pressão que se propagam. Mas aqui ela pode ser de baixa frequência e de alta, dentro do audível, claro. E aí nós classificamos o som como grave ou agudo.
O som grave, normalmente, tá certo? O som grave, normalmente, ele vai de 100 a 200 Hz. E de 200 a 400, nós temos o agudo. O agudo é aquele mais estridente, tá certo? Então, quanto maior a frequência, a gente costuma dizer que mais agudo é o som. E tem também o timbre. O timbre tem a ver, eu não coloquei aqui, mas seria interessante colocar, o timbre do som. O timbre tem a ver com o formato da onda, né? A onda pode não ser tão bonitinha assim. Ela pode carregar, né? Ela pode ser assim, mas ela pode ser, como eu vou desenhar em preto aqui, ó. Ela pode ser assim, ó. Ela pode carregar coisas diferentes. Embora na mesma frequência, ela pode carregar coisas diferentes. Tá certo? Então isso seriam timbres diferentes. Então timbre é algo que tem a ver com a forma da onda, né? Forma da onda. E claro que cada uma dessas características da onda sonora, da onda de pressão que caracteriza o som, é extremamente importante para muitas coisas, tá certo? Cada uma dessas tem uma característica bastante interessante. Bom, muito bem, então agora nós já sabemos um pouquinho do fundamento, o que é a onda sonora, qual é o elemento básico da acústica. Essas ondas, essas perturbações de pressão e descompressão que estão no meio. E elas caminham com uma determinada velocidade, como eu disse, não é? Quando eu produzo uma compressão no ar, falando, as minhas cordas vocais estão produzindo isso, o que acontece? Ela vai... As minhas cordas vocais vibram, produz, a minha boca amplifica e aí é levado para fora. Muito bem, então, o que acontece? Nesses casos, dessas ondas de pressão, é que ela tem uma velocidade de propagação. Essa velocidade pode ser calculada, obviamente, né? E ela tem uma forte dependência, a velocidade depende muito, né? Ela tem uma forte dependência com a densidade do meio. Normalmente, se a densidade é zero, não tem matéria, a velocidade também não existe. O som não existe ali. Quanto maior é a densidade, normalmente a velocidade de propagação é maior. Tanto costuma dizer que a velocidade do som no líquido, na água, por exemplo, ela é menor do que a da velocidade num sólido, num metal, que é maior do que a velocidade num gás. Por quê? Porque a densidade do gás é menor do que a do líquido e é menor do que a do sólido. Peguei um metal aqui, né? E, por exemplo, se a gente olhasse o ar, a velocidade é da ordem de 340 metros por segundo. Mas como a densidade depende das condições, se eu estiver mais acima do nível do mar ou mais abaixo, ou mais próximo do nível do mar, não é isso? Então a pressão vai variar, a quantidade de gás vai variar, a quantidade de ar, portanto a velocidade depende disso também. Agora, a velocidade no líquido, por exemplo, na água, a velocidade do som é da ordem de 1450 metros por segundo, você vê, aumentou muito, né? E se você pegar um metal, por exemplo, um típico ferro, né? A velocidade chega a ser a 5.100 mais ou menos, 5.100 metros por segundo. Então, é bem diferente você fazer o som se propagar no ar, no líquido ou num sólido. Tanto é que se você pegar um sólido, né, quando você passar numa ponte que tem um cabo, se você der uma batida aqui, imediatamente a pessoa é capaz de ouvir do outro lado, né? E o som não, se você gritar, pode ser que ele vai se propagar com uma velocidade muito menor no ar do que no sólido. Os golfinhos emitem sons, né, que se propagam rapidamente, você vê, se propagam a 1.400, a 1 km por segundo, enquanto no ar eles se propagariam muito mais lentamente. Então a velocidade, o som, essas perturbações oscilatórias, né, essas compressões e descompressões, caminham com essa velocidade. A física é a mesma, tanto no metal
num sólido, quanto num líquido, quanto num gás, ela é a mesma. Tá certo? Eu não coloquei sólidos aqui em geral, porque madeira é sólido e tem uma velocidade bem diferente. Eu coloquei um metal, porque é típico metal propagar muito bem a onda sonora, né? Tem certos meios que você tenta comprimir e descomprimir, mas eles atenuam rapidamente. Né? Se você pegar um pedaço de espuma, bate aqui, ela não propaga nada, ela realmente consome, converte a energia da compressão e descompressão em outros tipos de energia. Então ela dissipa, que a gente fala, a onda sonora. Essas coisas que dissipam onda sonora, obviamente, são muito boas para fazer isolamento acústico, né? Eliminar o som, eliminar essas ondas de pressão que existem no ambiente e assim por diante. Claro que quando a gente produz som e o meio está aberto, como um campo de futebol, essa onda vai embora. Você fala, ela vai produzindo para todas as direções, né? Compressões e descompressões, e isso vai embora. Claro que se eu tenho um alto-falante voltado para essa direção, as compressões vão mais para aquela direção. Mas o som, ele consegue realmente perturbar até a parte traseira, porque são ondas de pressão e descompressão que se propagam para todos os lados. Não é? Mas com mais intensidade na direção onde foi produzido, onde ele está direcionado. Mas existe uma situação onde eu tenho condições de contorno. Você já tentou assobiar dentro de um vidrinho? Assoprar, né? Se você assoprar dentro de um vidrinho, vai sair um som. Por que está fazendo aquilo? Porque quando você assopra, você está querendo injetar ar. Mas aquilo tem uma condição de contorno que gera, de alguma maneira, uma estrutura de compressões e descompressões que gera um som típico. Se o tubo for mais longo ou se o tubo for mais curto, né? Aquelas gaitas que os pessoal dos Andes tocam, né? Que tem vários comprimentos, os bambus e assim por diante, geram sons diferentes. Ou no órgão da igreja, né? Você vem dar uma batida no tubo, gera um som na membrana e dependendo do tubo ele amplia com um som diferente. Então, dependendo da geometria, gera uma condição de contorno e aí está uma coisa interessante para a gente analisar com relação às ondas sonoras. Tá certo? Eu vou pegar aqui, eu vou fazer os chamados tubos sonoros, né? Para você entender. Os tubos sonoros são formas interessantes da gente colocar em uma certa geometria determinadas possibilidades de onda. Imagine que eu tenho um tubo, ele tem um comprimento L. Se eu jogar aqui uma onda sonora, não é qualquer onda que vai caber aqui. Nessa extremidade aqui, eu sempre vou ter um máximo, é uma extremidade livre, eu vou ter um máximo possível de oscilação. Aqui é uma parede rígida, não é possível transmitir oscilação. Então aqui sempre é zero, tá certo? Uma possibilidade dessa onda, eu vou representar a pressão agora, ela sair daqui e parar aqui. Ela é máximo aqui e para aqui. E se eu quisesse outra possibilidade, obviamente, ela sai daqui, dá uma oscilada e vem para cá. Tá certo? Se eu quisesse completar essa onda, eu completaria chegando aqui. Isso completa um ciclo. Esse aqui, para eu completar, eu tenho que passar por aqui e vir aqui. Então, essa parte aqui, o L, é apenas... né? Lembre-se que da distância aqui até aqui é o que eu chamo de lambda. É a distância entre... é a distância que se repete, ou a distância entre os máximos. Então isso aqui seria lambda sobre 4. Enquanto esse aqui seria, na verdade, L igual a 3 lambda sobre 4, não é verdade? Que seria lambda sobre 4. E se eu continuasse, eu ia ver que se eu pegar um tubo que tem um comprimento L e uma extremidade fechada, só caberá aqui, certo? Determinadas ondas que satisfazem essa relação. Você está vendo que não é qualquer comprimento de onda que vai caber, porque eu tenho uma restrição. A onda de pressão tem que ser zero na parede rígida. Isso faz com que, como a gente falou, que a velocidade do som é igual ao lambda vezes a frequência, e aqui, ó, basta você colocar aqui o lambda como 4L, isso vê que isso é 4L
vezes a frequência. Ou seja, a frequência que cabe aqui é a velocidade do som dividido por 4 vezes L. Como a velocidade aqui é ar, né? Vamos dizer que isso aqui é ar, então dependendo do tamanho do tubo, eu tenho uma frequência diferente, portanto eu posso ir do agudo para o grave, tá certo? E assim realmente que a gente faz. Variando o tamanho do tubo, eu sou capaz de variar a frequência que o som vai estar lá e vai ressoar, que a gente chama. Porque aqui eu vou continuar pondo energia, ela vai acumular nessa configuração. Então é como se fosse uma amplificação, tá certo? Esses tubos, então, são chamados de tubos ressonantes, tubos sonoros ressonantes, tá certo? E essas são as chamadas condições de ressonância. Aqui eu tenho essa frequência para esse tubo e, obviamente, vai ter um fator de 4 multiplicando aqui a frequência, então seria V sobre L para essa outra configuração. Então, e aí eu posso continuar botando ondas aqui, tá certo? Aqui é zero, né? Aqui é onde eu botei a linha zero. Portanto, aqui a pressão é máxima e vai a zero. Aqui ela é máxima, inverte e vem. Então são regiões de compressão e descompressão. Tá certo? Quando o tubo é aberto dos dois lados, então os dois lados podem oscilar com uma frequência grande, né? E aí eu tenho um tubo ressonante que é capaz de transmitir, tá certo? Então nós pegamos, se a gente pegar um tubo e perguntar, bom, aqui tem que ser máximo porque é uma extremidade aberta, aqui tem que ser máximo que é uma extremidade aberta. A primeira coisa que eu consigo colocar aqui, se eu botar aqui, né, a variação da pressão como função da distância, é uma pressão que chega ao máximo, vem ao mínimo, vem a zero e inverte. Tá certo? Então, normalmente nos livros vai mostrar assim, quer dizer, aqui eu consigo variar aqui é o máximo de variação, tem um nó, aqui é o que nós chamamos de um nó da onda e outro máximo. Se o comprimento desse tubo é L, então isso aqui, né, como você vê, vai ser lambda sobre 2, né? Metade da onda. Se eu continuar aqui e repetir, eu formo a onda completa. Então L é igual a lambda sobre 2. De onde você tira, se você colocar que a velocidade é lambda vezes a frequência, você tira que a frequência dessas ondas é exatamente a velocidade dividido por 2L. Tá certo? É a velocidade dividido por 2L. Quanto menor é o tubo, maior pode ser a frequência. Quanto maior é o tubo, menor é a frequência. Isso aqui é um princípio de filtrar o som que sai do escapamento do carro. Você tem um monte de ruídos na explosão do carro, que geram sons em várias frequências. Aí eu boto um tubo de tal maneira que eu só deixo passar, tá certo? Eu corto todas as frequências abaixo desse valor, porque essa é a frequência mais baixa que eu posso ter. Se eu tiver um outro aqui que dá 2 oscilações aqui dentro, ele vem e faz isso, tá certo? Ele, obviamente, é uma frequência maior, né, do que essa. Aí ele passa. Então, aquele som do carro sem escapamento é porque eu tirei o chamado silencioso. Claro que aí junto com isso se coloca algumas coisas aqui para segurar partículas sólidas que vêm da explosão e tudo isso, tá certo? Mas esses tubos são bastante utilizados como filtros sonoros e assim por diante, porque a menor frequência capaz de passar é essa. Portanto, se eu aumentar um pouquinho, eu corto. Existe uma frequência de corte que a gente pratica para eliminar sons que não são muito agradáveis para o ser humano. E se você, por acaso, modifica o diâmetro ou o tamanho do tubo, aí então você tem um ronco diferente que está saindo ali do motor ou da moto e assim por diante. Existem exemplos muito interessantes da acústica, que são os instrumentos musicais, né? Os instrumentos musicais, se você notar, nós vamos pegar, por exemplo, um instrumento musical bastante utilizado. Como que o instrumento musical funciona? O instrumento musical funciona da seguinte maneira. Você, de alguma maneira, você injeta ar, mas esse sistema, ele ressoa.
Ele é um tubo ressonante. Então ele produz ondas que daqui emergem daqui. Então é assim que funciona um instrumento musical. Instrumento de sopro, claro. Estou falando um instrumento de sopro. O instrumento de corda é um pouquinho diferente. E normal, às vezes, o que você faz é, você sopra de um lado, mas aí você tem um tubo ressonante capaz de variar, então você é capaz de variar o tubo ressonante antes de libertar o som, tá certo? E o que às vezes se faz é pegar, ter um sistema que você sopra de um lado, né, e você é capaz de movimentar o comprimento dele, né? Então é aquele do instrumento musical que você leva para lá e para cá. Variando o comprimento total, você está variando a ressonância. E aí então você sopra, mas variando isso, variando o comprimento, você é capaz de produzir situações de ressonância. Você está dando tudo que pode, mas o sistema só ressoa, só acumula energia e joga para fora. Obviamente vai ter um lugar aqui onde o som emerge, né? Vai embora. Você só ressoa em determinados comprimentos. Tá certo? Isso é a base dos instrumentos musicais. São os exemplos importantes da acústica. Bom, o som, ele é uma onda mecânica. E como uma onda mecânica, se ele está dentro de um meio, ele vai. E ele sofre alguns fenômenos. Ele pode refletir. Toda vez que o meu som, eu falo, chega numa parede rígida, ele volta. Só que o tempo é muito pequeno e não dá para eu notar. Se essa parede fosse muito distante e não tivesse nada capaz de atenuar meu som, eu veria o eco, certo? O som também pode sofrer uma espécie de refração. Então eu posso estar falando fora, ele encontra, eu estou falando fora, ele encontra a água da piscina, ele vai se propagar lá dentro e pode ser ouvido lá dentro. Claro que tem uma grande quantidade e não consegue penetrar, não é? Mas uma grande quantidade consegue. Eu posso pegar um alto-falante, colocar próximo de uma barra metálica e o que acontece? Acontece que quando eu vou do outro lado, eu vejo que a própria barra vibra na frequência do alto-falante. Tá certo? Então o som se acopla e essa transmissão de um meio para outro é chamado refração. E o som pode ser absorvido também, né? Quando eu falo, existe uma série de coisas que não gostam de absorver essa onda de pressão, que não gostam de receber essa onda de pressão e devolver. Então ele recebe e converte em outro tipo de energia. Então são os atenuadores, né, sonoros. E esse som então pode ser virar calor, virar outro tipo de energia, dependendo do tipo de material que você usa. Esses fenômenos aqui estão presentes e quem trabalha com engenharia, que tem que desenhar um sistema, tem que desenhar uma sala, que você tem que ter som propagando ou não, vai levar em conta esses fenômenos e vai projetar os materiais ao redor de tal maneira que seja possível ter ou o maior som disponível, ou ter o som passando de um ambiente para outro, ou o som realmente sendo totalmente absorvido para impedir determinados efeitos. Às vezes o eco, né, se você vai fazer um teatro, se você deixar o som refletir, como o teatro é uma sala muito grande, é que nem uma sala vazia, se o som bater, for naquela parede e voltar, a pessoa que está sentada na primeira fila vai ouvir o que o ator está falando duas vezes. A primeira e a segunda no retorno. Então ele vai ver um eco. E isso não é bom para uma sala de teatro. Então normalmente se coloca certos absorvedores ao redor para eliminar o efeito de reflexão e retorno. Como ondas, né, a onda sonora, ela sofre interferência, difração, ela é capaz de contornar os objetos, porque você tem um meio, ela vem, aí ela consegue realmente contornar os objetos. E ela interfere também, né? Se tiver duas ondas de frequências diferentes, ela se soma num determinado ponto. E essa soma num determinado ponto é extremamente interessante. Às vezes você pega um som e o outro e você vê uma coisa que vai que chama-se batimento.
Esse batimento é resultado da soma num único local no seu ouvido, né, de duas frequências diferentes, levemente diferentes, e isso causa um batimento. Então você tem a impressão que o som aumenta e diminui, dependendo da chegada das ondas. Elas podem interferir mais construtivamente e menos construtivamente. Então você tem uma modulação, né, na soma desses fenômenos ondulatórios. Muito bem. Então a acústica, ela na verdade é muito ampla. Nós podemos aplicar a mecânica para calcular todas essas coisas que eu falei e num bom curso básico, obviamente, isso vai estar presente. Para a engenharia, a acústica é essencial. Tudo, né? Praticamente, se você é um engenheiro mecânico, a vibração das máquinas vão gerar ondas se você não quer. Então, ou a ferramenta fazendo um desbaste vai ter vibração, vai gerar. Então tudo isso tem que ser levado em conta. Se você é um engenheiro civil, obviamente você não pode desenhar salas que tenham efeitos sonoros indesejáveis. Se você é um engenheiro elétrico, circuitos normalmente vão existir elementos mecânicos para refrigeração que podem gerar ruídos mecânicos sonoros. É comum a ventoinha do computador ficar perturbando todo mundo, tá certo? Sonoro, se ela vibra, na frequência você escuta e você então é capaz de sentir esses efeitos. Então, a acústica ela está presente praticamente em todas as engenharias, né? Desde o meio ambiente, passando por a civil, passando pela elétrica, mecânica e todas as outras. Então, é extremamente importante os conceitos de acústica, né, quando se lida com as engenharias. Com essa aula nós fechamos essa introdução, esse ciclo intermediário de conhecimento entre aquilo que você aprendeu no ensino médio e aquilo que você deverá agora aprender na universidade. Nós passamos um pouquinho por todas as áreas, tá certo? Passamos, obviamente, tocando alguns pontos, não foi possível tocar todos, mas foi o suficiente para mostrar para você a cor e o sabor que é essa física. Ela está presente em tudo e nós temos que aprender para não ser meros seguidores de regras e fórmulas, né? Uma pessoa que entende um pouquinho da física, ele nunca está olhando uma fórmula simplesmente por ser uma fórmula. Ele está vendo por trás dessa fórmula um fenômeno, uma sensação, né? Uma maneira de entender e interpretar um fenômeno físico descrito por ela. E eu espero que vocês façam bom proveito de todo esse conhecimento, mesmo que de uma forma superficial, nós transmitimos nesse curso que tem o objetivo de criar as bases para o ciclo básico de física nos cursos de engenharia. Até a próxima!